With what's going on in Europe today, do you think Com o that que está they're acontecendo na getting to the Europa point hoje, that the situation você in acha que eles Ukraine estão chegando ao is ponto somehow em que a situação na Ucrânia está se tornando unsustainable to insustentável them? para eles? Or Ou você do you acha que eles see querem somehow they continuar a want to guerra o máximo continue the possível, war esperando que as depois, long as você sabe, do possible, governo hoping Trump, that in the alguém aftermath chegue ao of, poder em the Washington Trump e eles administration, possam, someone comes sabe, in power continuar in seguindo a Washington and mesma they política can, de sempre na continue Ucrânia? with the same old policy in Ukraine? Well, they're probably counting on that, but Bem, eles provavelmente vão continuar com isso. Mas veja, e nós já discutimos isso no seu programa há alguns meses, quando o chefe do Estado-Maior francês levantou a questão de uma ameaça russa, dizendo que dentro de alguns anos a Rússia atacaria a França, mirando a França e tudo mais. E agora você tem a Tulsi Gabbard, que acabou de dizer que tudo isso é mentira e propaganda, que a Rússia não tem nenhuma intenção de atacar a Europa. Ela nem sequer tem os meios para atacar a Europa. E como eu já disse no seu programa antes, mesmo que a Rússia quisesse atacar a Europa, provavelmente não teria os recursos para ocupá-la. Porque se você chegar a Paris, tudo bem, pode atacar, talvez, mas depois é preciso ocupar o território. E você entende isso. But then you have to occupy the territory, and you understand that. Colonel, you Cal, look at the quando se size olha of do the país country, e the a população, population, é it's impossível. impossible. This is exactly that. I mean, this is why. Exatamente. Quero dizer, é por isso que esse tipo de avaliação, feita pelo ministro das Relações Exteriores da França, pelo chefe do Estado-Maior francês e por outros no Reino Unido, na Alemanha e assim por diante, são simplesmente mentiras e propaganda, como disse Tulsi Gabbard. E agora há pessoas mudando de opinião. Você viu o presidente da Finlândia dizendo que a Rússia não representa uma ameaça. Agora o chefe do Serviço de Inteligência da Estônia afirma que a Rússia não tem disposição para atacar os Estados Bálticos. Então vimos muitas pessoas recuando nesse assunto. Mas tudo isso ilustra exatamente o que eu disse antes, que a Europa, de fato, tem um problema de tomada de decisão irracional. Of an irrational decision making, because you cannot say. Porque veja, você não pode dizer que a Rússia vai nos atacar e que precisamos nos rearmar e que temos que construir isso e dobrar o orçamento de defesa e tudo mais, e então apenas algumas semanas depois dizer que, bem, não, era tudo bobagem. Você não pode fazer isso. Isso significa que a avaliação inicial foi extremamente ruim. E isso mostra exatamente a qualidade da tomada de decisão que temos na Europa. Veja, eu acho que a principal ameaça para a Europa agora não é tanto a Rússia, a China, o Irã ou quem quer que seja. O problema que temos na Europa é a má liderança. Esse é o principal problema. As pessoas não conseguem avaliar as questões como elas realmente são. Baseiam suas avaliações em suas próprias percepções, não no que as questões realmente são. What the issues are really. And that's something that I have already mentioned in all my books. E isso é algo que eu já mencionei em todos os meus livros, na verdade, desde o começo. Eles se convenceram de que a Rússia era fraca e agora parece que ela é forte. O ministro francês da Economia, em 1º de março de 2022, disse que o objetivo dos europeus era fazer a Rússia entrar em colapso e que isso aconteceria em poucas semanas. Isso foi em 1º de março de 2022. E agora vemos que, embora o crescimento na Rússia tenha desacelerado um pouco, o país ainda terá um crescimento do PIB melhor do que o dos países europeus. Não muito melhor, mas ainda assim melhor. Portanto, estamos exatamente no lado oposto do que os europeus diziam antes. Eles nos diziam, nos últimos 4 anos, que os russos não tinham mais tanques nem mísseis. Disseram que a Rússia tinha mísseis apenas para o próximo mês e que isso seria o fim. Alegaram que os soldados russos eram incapazes, que estavam desertando e tudo mais. E vemos que está acontecendo exatamente o contrário. Até a liderança ucraniana, quero dizer, a liderança militar, reconhece que os russos não são tão fracos quanto os europeus diziam. Então vemos que toda tomada de decisão, esse é o perigo, como eu sempre disse. Não me importa se alguém na rua, ou seus amigos, ou qualquer pessoa acha que os russos são fracos. Não sou russo.
Realmente não me importo com o que as pessoas pensam. O problema é quando os tomadores de decisão começam a basear suas decisões nesse tipo de fantasia. Porque quando você toma uma decisão que obviamente tem efeitos de médio ou longo prazo, é preciso fazer uma avaliação adequada. Você não pode basear seu julgamento em pensamento ilusório. E o que vimos nos últimos 4 anos na Europa é simplesmente pensamento ilusório. É claro que você faz a pergunta sobre a Ucrânia, mas na realidade, vemos exatamente a mesma coisa quando se fala da Síria, da Palestina ou do Irã. É o mesmo padrão. As pessoas não baseiam seu julgamento ou sua avaliação na realidade dos fatos. Baseiam-se em sua própria percepção das coisas. E o que o chefe do Estado-Maior francês disse publicamente ilustra isso perfeitamente, porque ele fez uma descrição muito precisa do que pode acontecer nos próximos 4 anos, mais ou menos. E aparentemente, se você ouvir a inteligência dos Estados Unidos, que provavelmente não é muito favorável à Rússia, mas pelo menos é mais profissional, eles dizem exatamente o oposto. Então, esse é exatamente o problema que temos. Eu nem encontro palavras para descrever isso. É simplesmente um escândalo termos pessoas que pagamos para tomar decisões, para avaliar a situação. E em vez de fazer avaliações e decisões profissionais baseadas em fatos reais, elas interpretam os fatos para se ajustarem ao seu julgamento. Elas fazem o julgamento primeiro e depois ajustam os fatos para combinarem com ele, em vez de fazer o julgamento com base nos fatos. E é por isso que nada consegue avançar. E é por isso, aliás, que quando falamos... É exatamente isso que está acontecendo com o seu caso, aliás. Exatamente, sim, exatamente. É exatamente isso. Mas você também pode abordar toda a questão da economia. Veja, a União Europeia estava pedindo à Índia e à China que parassem de comprar produtos de petróleo da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 4 anos, um dos principais clientes de gás natural liquefeito, GNL, ainda é a União Europeia. Então a UE pede que outros países parem de comprar produtos russos, enquanto ela mesma continua comprando produtos russos. Veja, estamos completamente... Esse é o tipo de contradição que temos. E, aliás, a um preço muito mais alto. Não sei exatamente qual é o preço que eles pagam pelo GNL da Rússia, mas certamente o preço que pagam pelo dos Estados Unidos é muito mais alto. A questão é que, em vez de manter uma estratégia consistente, dizendo, certo, queremos isolar a Rússia, então paramos imediatamente, não compramos mais nada, eles percebem que ainda precisam de algo. Então pedem que os outros parem, mas para si mesmos podem esperar um pouco, entende? E é aí que vemos todo o problema. Essa é a inconsistência da questão. O fato de a União Europeia ainda comprar alguns produtos de petróleo da Rússia é, claro, algo que não é divulgado publicamente. Sabemos disso porque, se você olhar as estatísticas e os números e tudo mais, entende que é o caso. Mas, é claro, a UE não divulga isso. Mas eles estão muito mais dispostos a pedir que a Índia pare de comprar petróleo. E o mesmo acontece, é claro, com a China. Então vemos esse tipo de inconsistência aparecendo em toda a narrativa que está circulando agora na Europa sobre muitos temas. Ninguém questiona a questão dos preços baixos da energia. E claro, as pessoas levantam o ponto de que somos dependentes, dependemos da Rússia para energia, para gás e coisas do tipo. Na realidade, a Europa não depende da Rússia. A Europa depende de energia. A Europa não tem capacidade de produzir suas próprias fontes de energia e, portanto, depende de quem puder fornecê-las. E vemos agora que comprar dos Estados Unidos é muito mais caro do que comprar da Rússia. O contribuinte paga a diferença, mas é uma política fracassada. Apenas para poder dizer que não queremos depender da Rússia, mesmo que dependamos da Rússia para o gás desde a década de 1980.
Mesmo durante a Guerra Fria, a Rússia nunca deixou de fornecer gás para a Europa. Eles nunca impuseram nenhuma condição. Havia um contrato, e os russos respeitavam o contrato. Ponto final. Eles nunca vieram dizer, bem, porque durante a Guerra Fria vocês tinham algumas restrições de exportação. Por exemplo, na década de 1980, quando os computadores pessoais começaram a ser desenvolvidos no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, todos esses computadores e essa tecnologia foram embargados e não podiam chegar à União Soviética. Mas a União Soviética nunca tentou vincular o comércio de gás a outros tipos de comércio. Eles nunca fizeram isso. Eles nunca disseram, bem, se vocês não nos fornecerem computadores, nós deixaremos de fornecer gás. Eles nunca disseram isso. Os russos se mantiveram estritamente fiéis ao que estava nos contratos. Então já temos experiência do passado, mais de 50 anos, na verdade, de que os russos cumprem o que assinam. Toda essa questão de não depender mais da Rússia é apenas algo que surgiu da cabeça de pessoas como Ursula von der Leyen e outros. Ponto. É apenas uma percepção, sem qualquer base em fatos. E novamente, temos outro exemplo desse tipo de liderança que começou há cerca de 4 ou 5 anos na Europa. Tornou-se extremamente emocional e nada baseada em fatos. E é exatamente aí que estamos quando falamos sobre o conflito na Ucrânia. Os americanos perceberam isso em novembro de 2022, entenderam que não havia como a Ucrânia vencer essa guerra. Então, já em novembro de 2022, aconselharam Zelensky a abrir a porta para negociações com os russos. Os americanos perceberam isso há 2 ou 3 anos, mas os europeus não. Eles resistiram. E mesmo agora, essas negociações ainda continuam. And even now we have those negotiations, and of course Zelensky is extremely happy because. E claro, Zelensky está extremamente feliz porque negociou com os europeus e todos estão satisfeitos com essa discussão interna. E agora ele conversou com os Estados Unidos e com a Europa, e aparentemente eles estão contentes com a conversa, mas ainda não abordaram os russos. E os russos são justamente os que são fundamentais para a discussão. Você pode estar muito feliz dentro da sua própria família, mas a questão é, os russos vão aceitar isso? E é exatamente aí que estamos. Mais uma vez, estamos satisfeitos com o que decidimos. Queremos um cessar-fogo, queremos uma zona desmilitarizada, queremos isso e aquilo. Mas nunca se perguntou se os russos aceitariam ou não. E eles ainda vivem na fantasia de que os russos são fracos e não podem fazer nada. Nada além de simplesmente aceitar as condições ucranianas. Então, novamente, apesar do esforço dos Estados Unidos para tentar negociar uma solução, os europeus ainda se apegam a uma percepção das coisas e não à realidade delas. E isso, eu acho, é exatamente a fraqueza. Isso se aplica a tudo, e é por isso que temos todos esses problemas. É também por isso que, apesar de toda a conversa de que a OTAN ou a União Europeia sairão fortalecidas com o conflito na Ucrânia, isso não é verdade. Vemos a divisão entre os Estados Unidos e o restante da OTAN. E os Estados Unidos são basicamente a pedra angular da OTAN, porque toda a OTAN é organizada em torno do guarda-chuva nuclear americano. Isso significa que, se houver uma divisão entre os aliados europeus e os Estados Unidos, toda a OTAN desmorona. A OTAN deixaria de existir. E o mesmo vale para a União Europeia. Agora vimos toda a questão dos ativos russos, e muitas pessoas dentro da OTAN estão começando a entender a natureza do problema. Perceberam que confiscar os ativos russos é ilegal. Foi exatamente esse o ponto levantado pelo primeiro-ministro da Bélgica e por outros que disseram, bem, isso é ilegal. E agora há uma divisão dentro da União Europeia. Mesmo a UE, para continuar apoiando a Ucrânia, em vez de buscar um acordo adequado, agora precisa contrair um empréstimo para fornecer aqueles 90 bilhões à Ucrânia, o que significa que a Europa está piorando sua própria situação. Europe is worsening its situation. Ukraine is worsening its situation. A Ucrânia está piorando sua situação.
Se os europeus tivessem aceitado a proposta, quero dizer, tivessem realmente aceitado, e não impedido Zelensky de apresentar sua proposta no início de 2022, a situação na Ucrânia estaria muito melhor. Assim, a Europa se colocou em uma espécie de armadilha, porque agora não pode recuar do que prometeu à Ucrânia. E agora é a Europa que se endividou para pagar por algo que sabemos que vai fracassar, porque o que vemos no terreno não favorece a Ucrânia. Na verdade, favorece a Rússia, mesmo que a Rússia não esteja avançando rápido o suficiente, como alguns diriam. Mas, novamente, o objetivo dos russos nunca foi conquistar território. E foi exatamente isso, aliás, o que Tulsi Gabbard disse. O objetivo dos russos não era tomar a Ucrânia. A meta deles era desmilitarizar. Agora, é possível desmilitarizar por meio de um tratado, dizendo, por exemplo, tudo bem, em vez de ter centenas de milhares de soldados, vocês terão apenas 100 mil ou menos. Acho que, em abril de 2022, eles concordaram com um exército ucraniano de cerca de 80 mil ou algo assim. De qualquer forma, a desmilitarização pode acontecer dessa maneira. Mas como os europeus impediram um acordo sobre desmilitarização, os russos disseram, tudo bem, vocês não querem um acordo, então nós vamos desmilitarizar pela força. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas não se engane, o que os russos estão fazendo é desmilitarizar a Ucrânia à força. Nada mais. Não se trata de conquistar território, é simplesmente desmilitarizar a Ucrânia. E novamente, como os europeus estavam convencidos, e na verdade se convenceram, de que o objetivo dos russos era tomar território, tentaram convencer Zelensky de que ele deveria defender cada centímetro quadrado da Ucrânia. Como resultado, muitas pessoas estão morrendo defendendo pedaços de terra que os russos acabarão tomando de qualquer forma. A Ucrânia, de fato, desperdiçou seus recursos humanos, seu potencial humano. E isso, é claro, vai pesar sobre a economia, porque no fim das contas as pessoas não podem ser militares o tempo todo. Muitos desses soldados que morrem eram antes trabalhadores, engenheiros, professores, ou o que quer que fosse. Eram essas pessoas que realmente faziam a economia funcionar. O que os russos estão fazendo ao desmilitarizar a Ucrânia é, na verdade, não apenas destruir o potencial militar, mas destruir o potencial, ponto final. E tudo isso poderia ter sido evitado se os europeus tivessem entendido quais eram os verdadeiros objetivos dos russos em 2022. Mas não, eles não quiseram ouvir os russos. Convenceram-se de que o objetivo dos russos era tomar a Ucrânia. E certamente não é isso que os russos farão.